Sejam bem-vindos à quinta aula do módulo Teoria 1.0. Neste módulo, estaremos falando sobre a geometria da suspensão. Os ângulos da geometria da suspensão são divergência, convergência, cambagem, caster e psi-KPI. Esses ângulos se tratam de como as rodas ficarão dispostas. Cada projeto de veículo possui seus valores pré-determinados que devem ser respeitados, pois estes ângulos geométricos da suspensão são criados com o objetivo de proporcionar o alinhamento do veículo na pista, a segurança na dirigibilidade, o conforto e a conservação das peças. Devido aos terrenos irregulares, choque das rodas no bordo da pista ou buracos e os desgastes da suspensão, os ângulos tendem a se alterarem, necessitando de inspeções regulares do alinhamento do veículo. A divergência é o ângulo negativo formado entre a linha direcional da roda e a linha direcional do veículo. A divergência das rodas em relação ao veículo é igual à somatória dos ângulos de cada roda. No exemplo mostrado, é igual a menos 4 minutos. Quando o automóvel está deslocando, a tendência das rodas é abrirem, adquirindo o ângulo divergente. Por isso, é o mais ideal que as rodas fiquem nulas ou convergentes. Se a divergência das rodas for semelhante, o volante do veículo não ficará fora de centro. Porém, isso não significa que o automóvel está alinhado, pois os ângulos podem estar fora das tolerâncias. Os sintomas de um carro com divergência excessiva são canto de pneus em linha reta, danos na homocinética, pneus desgastados no bordo interno da banda de rodagem e o volante torto com o veículo em linha reta. A convergência é o ângulo positivo formado entre a linha direcional da roda e a linha direcional do automóvel. A convergência das rodas em relação ao veículo é igual à somatória dos ângulos de cada roda. No exemplo mostrado, é igual a 4 minutos. O ângulo convergente ou nulo é o mais adotado entre os veículos, pois quando os veículos se deslocam, as rodas tendem a um ângulo divergente. Se a convergência das rodas for semelhante, o volante do automóvel não ficará fora de centro. Porém, isso não significa que o veículo está alinhado, pois os ângulos podem estar fora das tolerâncias. Os sintomas de um carro com convergência excessiva são o canto de pneus em linha reta, danos na homocinética, pneus desgastados no bordo externo da banda de rodagem e volante torto com o veículo em linha reta. A correção da convergência ou divergência só podem ser feitos com instrumentos ou máquinas de alinhamento próprias para tal fim. Primeiro, é verificado o ângulo em que as rodas se encontram com o volante do veículo travado em linha reta. Em seguida, se desaperta a porca de regulagem própria da articulação da direção. Então, a articulação é girada no intuito de adquirir o ângulo desejado. Por fim, se aperta levemente a porca-trava para não causar danos na rosca da articulação. A correção da convergência na traseira é feita nos automóveis dotados de suspensão multilink. Essa regulagem acontece por meio de um parafuso excêntrico nos braços da suspensão em sua fixação na plataforma ou na sua fixação na manga de eixo, dependendo do carro. Caso o automóvel não possua suspensão multilink, a regulagem só pode ser feita trocando o eixo da suspensão. A cambagem positiva é o ângulo no sentido horário formado pela linha central da roda em relação a uma linha vertical que sai do centro de contato do pneu com o solo, observando o carro de frente. A cambagem positiva é mais apropriada em projetos de carros de carga, sendo que quando carregados tende a ficar negativa. A cambagem positiva excessiva provoca maior desgaste no ombro externo do pneu, desgaste nos rolamentos das rodas, impede o melhor contato do pneu com o solo e provoca derrapagem em curvas. A cambagem negativa é o ângulo no sentido anti-horário formado pela linha central da roda em relação a uma linha vertical que sai do centro de contato do pneu com o solo, observando o carro de frente. A cambagem negativa é apropriada para manter o carro sem derrapar em curvas. A cambagem negativa excessiva provoca maior desgaste no ombro interno do pneu, desgaste nos rolamentos das rodas e impede o melhor contato do pneu com o solo. Em caso de cambagem na dianteira,
Os fabricantes recomendam a troca de peças, como braço oscilante e manga de eixo, para o reparo, mas alguns veículos permitem a colocação de parafusos excêntricos na imagem à direita, na fixação da suspensão com a manga de eixo. No entanto, primeiro deve-se verificar se o carro não possui regulagem de cambagem. As peças devem ser analisadas individualmente para saber qual trocar, para conseguir a correção. Para isso, deve-se consultar o manual de reparação de cada veículo. Em caso de cambagem na traseira, alguns modelos de suspensão multilink permitem a correção. Já nos outros modelos, a correção só será feita trocando peças. Para isso, deve-se consultar o manual do veículo. O caster é o ângulo formado entre a linha longitudinal do amortecedor em relação a uma linha vertical que sai do centro de contato do pneu com o solo, observando o veículo lateralmente. O caster acontece somente na dianteira. Quando o ângulo tende ao sentido anti-horário, este é negativo. Caso contrário, é positivo. Os carros são projetados com o caster positivo, pois este ângulo é responsável por deixar a direção mais leve e retornar o volante ao centro após uma conversão, mantendo o carro em linha reta. Os sintomas de caster alterado podem ser percebidos na carga de torção do volante ou desgastes irregulares nos coxins dos amortecedores. A correção do caster vai depender do tipo de construção da suspensão de cada veículo, sendo necessário a consulta de seu manual de reparação. Veja algumas peças que podem ser trocadas. SAI é uma sigla em inglês para inclinação do eixo de direção, e KPI é a sigla em inglês para inclinação do pino mestre. Se trata do mesmo ângulo, porém para carros se usa o SAI e para caminhões o KPI. Este ângulo é sempre positivo, e se trata da inclinação do pino mestre em relação a uma linha vertical que sai do centro de contato do pneu com o solo, olhando o veículo de frente. É este ângulo que determinará que a carga do veículo seja concentrada no centro do pneu. O SAI KPI alterado provocará desgaste descentralizado na banda de rodagem e pode interferir no conforto direcional do automóvel. Quando se coloca uma roda cuja profundidade de montagem é diferente, deve-se alterar este ângulo para permitir a centralização da carga. Este ângulo pode ser corrigido mediante as correções de cambagem. Por fim, chegamos ao fim desta aula sobre geometria da suspensão.